Quero compartilhar com vocês um texto que alguns sabem o quanto eu amo esse capítulo, né? Esse texto para mim é um texto que fala muito comigo. Só que nessa semana ele veio de uma forma diferente. Um versículo saltou, um texto saltou ao coração. Eu entendi que era isso que o Senhor queria compartilhar. E com a abertura do Rafa, a intervenção da Suzane, mas do profeta Dani, eu tive certeza que era isso. E eu quero que os irmãos entendam e guardem isso no coração junto comigo essa manhã, amém? Capítulo 42, do 1 em diante diz: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão, de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Eu me perguntava: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinta abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me portanto de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O versículo 5 do capítulo 43 termina com esse mesmo texto. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Estava refletindo sobre isso, e é exatamente esse versículo que saltou aos meus olhos, o 5 do 42 e o último, né? O 11. Corá, a família deles estavam ali no momento de festa, de muita alegria, e ele olhou para dentro dele e ele fez uma pergunta: por que estás abatida, minha alma? Por que você está perturbada? Irmãos, para mim vem um sentimento nesses últimos dias em que nós estamos sendo afrontados. O inimigo de alguma forma está procurando brechas dentro das nossas emoções, um meio de nos paralisar, de nos travar, de nos fazer retroceder, um jeito de nos fazer fugir, desistir.
E muito das nossas emoções, estando abalada, ela não consegue tomar a decisão correta. E eu sempre digo que nós não podemos prometer nada quando nós estamos muito felizes, e nem quando nós estamos com muita raiva, muito menos quando estamos muito tristes. Porque possivelmente nós não vamos conseguir cumprir essa promessa. Vamos falar o que não devemos. Na euforia vamos prometer algo que não está no nosso alcance. Na angústia vamos prometer ou desejar algo que nós não teremos coragem de fazer depois. Mas o salmista, ele teve uma frieza, que é que eu quero convidar você a ter, de perguntar para você mesmo, de olhar para dentro de você e fazer a pergunta correta: por que que você está assim? Por que você está sentindo isso? De onde está vindo esse sentimento? Qual é a origem? Qual é a razão? Se é abatimento, é porque você está abatida, triste, angustiada, amargurada. Se é raiva, porque você está com raiva. E ouvindo em algumas mesas, alguns irmãos, e algo que tem acontecido comigo, irmãos, nos últimos dias, de eu ter que me fazer essa pergunta: por que que eu estou sentindo isso? Graças a Deus, irmão. Por que que eu estou assim? Por que que eu estou sentindo isso? Por que que isso está acontecendo comigo? Eu não quero estar sentindo isso. E eu começar a questionar e perguntar, porque estava incomodando, estava doente, estava trazendo angústia. Irmãos, eu não sei se você já fez essa pergunta para você, mas eu quero propor a você agora a fechar os seus olhos durante um instante e falar ao Senhor qual é o seu sentimento, e perguntar para a sua alma, para o seu homem interior: por que que você está sentindo isso? Por que que enquanto estou em uma casa em que está havendo festa, louvor, gritos de alegria, uma multidão em festa, a minha alma está abatida? A minha preocupação está, meu irmão, é que a dor, o medo, a angústia, os problemas estão tomando um lugar em nós que não era para estar tomando, criando uma forma em nós que não era para estar criando, gerando algo em nós que não era para ser aceitável, permitido. E estamos lidando com isso como um bom brasileiro faz, empurrando com a barriga, esperando que amanhã se resolve, depois dá certo, amanhã a gente vê, e vai procrastinando, deixando para lá. A minha preocupação é que tem pessoas que estão emocionalmente tão abaladas, tão destruídas, tão machucadas, que não estão conseguindo raciocinar, pensar, analisar, fazer a leitura correta dos fatos, olhar o cenário, perceber o que está acontecendo e fazer as perguntas corretas para o nosso coração. Por que que você está sentindo isso? Por que que você está assim? Porque olha como o salmista começa esse texto: a minha alma suspira como a corça. A corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti. Quem é que pode dizer isso? Alguém que profundamente experimentou do Senhor, que provou dele, que conheceu.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Um desejo tomava conta do salmista, mas havia algo dentro dele, que por mais que ele desejasse, que por mais que ele amasse, por mais que ele quisesse realmente a presença, a alma dele estava abatida. E para mim a chave está nisso. Será que nós estamos fazendo a pergunta certa para dentro, para nós mesmos? Será que eu estou olhando para dentro de mim, fazendo a pergunta correta? E aí tem dois personagens que me chamam a atenção dentro disso, um eu quero citar e o outro eu quero ler com vocês. O de Jonas no capítulo 4, com muita raiva, muito irado, Deus pergunta para Jonas o quê? É razoável esse seu sentimento? Faz sentido isso que você está sentindo? Você acha que tem razão em relação ao seu sentimento? E o duro, irmãos, que nós pegamos os nossos sentimentos e colocamos ele como uma verdade absoluta. É a mais pura verdade, eu estou sentindo. E geralmente não é uma verdade, meu irmão. Pode ser um engano. Não o que você está sentindo, mas fazer você sentir por uma percepção incorreta, por uma leitura incorreta, por não estar olhando tudo. E aí eu tenho ouvido nos últimos dias, e com muita alegria ouvido o próprio Emílio, ele dizendo que, posso citar, né, irmão? Glória a Deus. Agora já era. O próprio Emílio dizendo que ele começou a fazer uma leitura de quanto tempo ele passava nas crises, quantos dias ele levava para sair da crise. 1 dia, 2 dias, 3 dias. E ele começou a se perceber, e a resposta foi linda, porque ele disse: se era 1 dia, se era 3 dias, se era uma semana, passava, acabava, irmãos. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque a nossa esperança, nós cantamos isso, ela não pode estar movida numa circunstância. A nossa esperança está em Deus, o Deus que tudo vê. Mas quando nossos olhos estão focados demais, quando os nossos olhos estão enxergando somente a dor, a angústia, o medo, parece que nada mais ao redor faz sentido, somente aquilo é a verdade absoluta. A dor, o medo, a raiva e nada mais. Porque está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Você consegue perceber, meu irmão? Você consegue se fazer essa pergunta? Você consegue analisar os fatos? Você consegue ver um homem como o profeta Jonas, com um sentimento que não tinha sentido nenhum? Faz sentido esse seu sentimento de raiva? Quero ler com vocês 1 Reis capítulo 19. O contexto aqui, irmãos, Elias acaba de enfrentar alguns profetas e manifestar de forma sobrenatural o poder de Deus. Elias faz algo que marca aquela geração e que hoje é até uma importante reflexão que muitos fazem a partir da postura de Elias em confrontar aqueles profetas. Só que no capítulo 19 mostra o homem Elias, um homem igual eu e você,
que tem sentimentos, que tem pensamentos. E no capítulo 19 diz: Acabe, a partir do versículo 1, irmãos, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprovou ver esta manhã, a estas horas, se eu não fizer a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Um homem, um ser humano, carregado de emoções, depois de um grande feito ministerial, depois de algo que poderia ser marcado para ele como uma grande resposta do Senhor, e ele sentir muito vigor a partir daquela ação, daquela manifestação do poder de Deus, esse homem foge com medo. Ao entrar na primeira noite, ele fala para o Senhor: Eu quero morrer, me tira a vida, não faz mais sentido. E quantas vezes, irmãos, nós perdemos o sentido da vida porque os nossos olhos saem do Senhor. E quantas vezes perdemos a razão de viver porque nos esquecemos por alguns instantes quem o Senhor realmente é. Porque a gente permite que a circunstância, que o momento difícil, ele ganhe muito mais força dentro de nós, quando o Senhor deveria ganhar força e vigor. Nós permitimos que as circunstâncias gritem mais alto, e aí não tem como não ver a nossa alma abalada, abatida, aflita, angustiada. Elias, no seu momento de fragilidade, ele teve uma intervenção divina.
O Senhor enviou um anjo, esteve com ele, falou com ele. E aí ali, irmãos, veio terremoto, tempestade, vento forte. Mas ele encontrou na calmaria, no silêncio. Porque enquanto a nossa alma está abatida, enquanto a nossa alma está cheia de ruído, nós não vamos conseguir ouvir o Senhor como deveríamos. Então o convite nessa manhã é: aquieta minha alma. Porque o Senhor está fazendo, eu não tenho dúvida. Porque o Senhor está falando, eu tenho convicção disso. Porque o Senhor está se movendo e manifestando no nosso meio, isso é certo, é absoluto. Mas a nossa alma precisa aquietar. A nossa alma precisa encontrar um lugar de descanso. E por isso o Rafa, na sua introdução, na abertura do culto, o Dani e a Suzane, na intervenção que fizeram, praticamente é a nossa conclusão da palavra. Na verdade, eu queria compartilhar uma coisa que eu recebi no meu espírito esse ano pela vida do pastor Felipe, lá na EAP. Não sei se foi na casa da minha mãe ou já foi lá no... Foi aquela conversa maravilhosa, foi na mesa, né, mano? Felipe falou sobre algo que o Senhor estava compartilhando no coração dele em cima desse texto, sobre a frustração do profeta Elias, de depois de ter feito o que fez, acordar no outro dia pela manhã, depois do Carmelo, e ver Acabe no mesmo lugar, Jezabel no mesmo lugar, e aparentemente nada ter mudado. O ciclo de depressão de Elias começa com a frustração de: poxa Deus, eu pus a minha vida em risco, me entreguei inteiro, e não valeu de nada. E naquele dia eu fiquei pensando sobre frustrações que nós adquirimos, Felipe. Você me falou muito forte ao coração aquele dia, meu amigo. Por expectativas que a gente coloca em Deus, mas que Deus mesmo não disse nada sobre aquilo. Porque essa conversa vai terminar com Elias descobrindo: a obra continua, você não ficou sozinho, tem 7.000 que você não conhece. É dessa experiência que nasce o pai Elias, com uma escola de profetas. O homem solitário que achava que ia resolver todos os problemas de Israel, descobre que é possível fazer filhos espirituais que vão vencer a apostasia. Mas isso começa de uma dor profunda, cara. Um novo Elias surge das cinzas, quando Deus chama ele de dentro de uma caverna, dizendo assim: tem como você sair, para a gente poder conversar? Eu preciso mostrar coisas novas para você. Desse encontro, Elias ganha uma missão nova. Surge um novo Elias, aí aparece Eliseu, a escola de profetas que do nada surge com Eliseu. Na verdade é um novo Elias a partir dessa experiência. E o que eu queria acrescentar daquilo que eu recebi do Senhor através da vida do pastor Felipe é: cuidado para você não estar lamentando só porque está olhando com a ótica errada sobre coisas que Deus está fazendo para o seu próprio bem. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Às vezes a gente está com uma expectativa de que vai ser de um jeito, mas o fato de não ser daquele jeito não significa que Ele não continua no controle. Ele está trabalhando. A resposta dele é: você não está sozinho não, cara, ainda tem 7.000. Ele se levanta e vai trabalhar na mesma obra, destruir o altar de Baal em meio a Israel. Ainda que Acabe permanecesse vivo, meu trabalho não é destruir Acabe e não é destruir Jezabel, é destruir o altar da apostasia que está em Israel. E a minha preocupação está na correria do nosso dia. Muita coisa para fazer, muita coisa para resolver, muitos problemas, ministério, muitas coisas para serem desenvolvidas. Estou fazendo ao Senhor como Elias estava com o seu coração ali. Eu fiz para ti, por causa de você eu fiz o que eu fiz. E nessa correria, irmãos, nós esquecemos de cuidar de nós.
Nessa correria nós esquecemos de olhar para dentro de nós, para dentro do nosso coração e começar a fazer as perguntas certas. Porque é inevitável não sentir tristeza, vai ser inevitável não sentir raiva, vai ser inevitável não se frustrar, vai ser inevitável ter algumas expectativas que não vão ser alcançadas, mas o que eu vou fazer com isso? Qual é a minha resposta em relação a isso? E aí eu preciso fazer a pergunta correta, é olhar para dentro de mim e perguntar como salmista: por que você está assim? Por que você está sentindo isso? Por que estás tão abatida, aflita? E pensando em aconselhar a si mesmo, fala assim: e o nosso Deus? Ele não é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Nele não está a nossa esperança, toda a nossa expectativa. Ele não nos avisou que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, viver o Evangelho não é um caminho, uma rota de alegria, prazer, festa todo tempo, tudo dando certo somente. Não, mas é encontrar alegria e prazer nos momentos mais duros, mais severos, mais difíceis, mais conflitantes. É encontrar alegria e prazer quando parece que está tudo o contrário. É encontrar alegria e prazer quando parece que não está dando nada certo. Mas eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é fiel. A minha alegria, o meu prazer não pode estar nas circunstâncias. Seja ela de estar dando tudo certo, tudo ok, glória a Deus. Ou seja ela aquele vale, aquele deserto difícil. A minha alegria, a minha confiança precisa continuar no Senhor. Então, sendo bem simples hoje, irmãos, eu estou preocupado com a gente. Estou preocupado com as nossas emoções. Eu estou preocupado em como estamos lidando com os nossos sentimentos. Se nós estamos cuidando e permitindo ser cuidado como se deve. Porque a resposta está no Senhor. E do Senhor na mesa. Na mesa da comunhão, a cura, a restauração, a refrigério, a direção. Às vezes na mesa o irmão vai dizer: ei, você está olhando para o lado errado, olha para cá. Olha lá, vai dar certo. Tá tudo bem. Emílio, vai passar, não vai? Vai passar, irmãos. Pode ser difíceis alguns dias, pode ser atordoantes alguns dias, muito conflitantes, difíceis de saber lidar, mas vai passar. Nós não podemos tirar os olhos do nosso Senhor, porque Ele continua cuidando de nós, Ele continua nos amando, Ele continua cuidando de cada um dos seus, Ele continua o mesmo. Você está permitindo que o seu coração seja cuidado nos mínimos detalhes, nos momentos mais conflitantes? E para encerrar, eu quero dizer que é muito bom essa pergunta, porque está abatido a minha alma. Porque essa semana, quando eu fiz ela, eu tinha todas as respostas. Algumas delas eu nem quis, irmãos, aceitar. Algumas delas eu quis ignorar porque eu queria ser forte, mais forte do que isso. Eu não preciso sentir. Aí na nossa reunião na quinta eu compartilhei com os meninos: vai lá e conversa. Vai lá e pergunta. Vai lá e fala. E passa. Passa. Parece que não vai passar, mas passa. Tem dias que parece que só são escuridão, difíceis. Mas, meu irmão, o sol vai voltar a nascer.
o sol vai voltar a brilhar. Tem coisas que parece que não tem jeito, não tem resposta, e de fato é bom que você não tenha mesmo. É bom que eu não tenha, porque é o melhor jeito do Senhor fazer, do jeito dele, no tempo dele. O cara mais ferido na alma, machucado sou eu, irmãos. Fui eu, na verdade. O cara que tinha mais conflitos interiores. Depressão? Eu tive. Ideações suicidas? Dezenas, milhares, sei lá quantas. Perdi de vista. Parecia que muitas coisas não iriam acontecer. Eu nunca consegui mais, depois de um tempo, me imaginar fazendo parte de uma família como essa, irmãos. Pertencendo a um povo que de fato ama, cuida, protege, guarda o coração. Me fizeram acreditar que nem a presença do Senhor eu poderia ter mais, sentir mais. Foram tantas mentiras que lançaram, tantas situações, que eu me prendi numa mentira, que eu não sabia mais como sair de lá. Mas o Senhor enviou os seus anjos, homens idôneos, que falam: levanta e come, a jornada é longa. E quando eu me encontro perdido num momento ou outro, eles são usados para dizer: por que você está aqui? Ou por que você está desse jeito? Ou por que você está sentindo isso? Profeta Rafa e Luiz, apóstolo Luiz, muito obrigado, cara, por cuidar do meu coração. Por mostrar que tem um jeito, que tem esperança, que tem uma solução, que tem uma alternativa, que tem uma saída, que por mais que seja difícil agora, vai passar. Então, mais uma vez, eu quero pedir para você olhar para dentro de você e perguntar para as suas emoções. Saber você esteja dizendo: pastor, está tudo bem, está dando tudo certo para mim. Então questione o seu coração. Por que você está sentindo tanta euforia, tanta alegria se está dando tudo certo? Está confiando demais no seu braço? Na sua capacidade? Será que você esqueceu de confiar no Senhor? Porque se amanhã estiver dando tudo errado, e o seu braço, e a sua capacidade intelectual não der a resposta que você precisa, precisamos questionar o nosso coração agora, irmãos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Muitas circunstâncias se levantaram nos últimos dias para tirar o nosso coração do foco, da direção e da palavra que o Senhor já disse a nós. Mas nós dizemos não. A nossa esperança continua a mesma, né, Rafa? Os nossos olhos continuam no Senhor. Nós continuamos acreditando em cada palavra que Ele liberou. Sobre cada homem que se levantou para profetizar sobre nós, sobre esta casa, nós continuamos acreditando. E vamos continuar gastando toda a nossa vida por isso. Porque não são as circunstâncias que vão nos definir mais. Não vamos mais permitir que as nossas emoções nos prendam, nos travem, nos tirem da rota. Os nossos olhos vão continuar no Senhor, porque Ele é a nossa esperança. Nele está o nosso consolo, o nosso refúgio. Então olhe para dentro de você agora, meu querido, e comece a se perguntar: vamos dar uma resposta ao Senhor esta manhã juntos? Vamos dar uma resposta a Ele.
Rebecantarabandagachuri andarababandagachá. Quando nós chegamos aqui em Cacoal, tivemos muitas batalhas, principalmente no que diz respeito à ansiedade. Eu cansei das vezes que eu precisei da intervenção dos meus irmãos, do Rafa, do AP, até indagando mesmo sobre a existência do próprio Deus, em muitas questões, coisa que veio se arrastando durante muitos anos da minha vida. Ora eu me via firme com o Senhor, como Elias. Ora parecia que eu não tinha chão, eu não tinha absolutamente mais nada. A esperança vinha, mas a esperança parece que ia embora da mesma velocidade que ela aparecia. Só que o Senhor me deu uma casa, me deu pais espirituais. E se tem algo, meu irmão, que faz com que a esperança ela volte ao seu coração, é estar ligado a homens de esperança. O Senhor colocou ao meu redor, ao redor da minha casa, homens e mulheres de esperança. Deus, na verdade, quando Ele nos trouxe para cá, Ele nos colocou em uma casa de esperança, que foi a casa do pastor Isaías, da pastora G. Quantas vezes eu acordei à noite chamando ele, falando: cara, eu preciso andar, eu preciso fazer alguma coisa, que eu estou morrendo aqui, eu acho que eu vou infartar. E ele fala: calma, Daniel, calma, vai dar tudo certo. Até ficar de mãos dadas comigo no hospital, ele já ficou. E não apenas ele, mas as meninas, a Lu, depois estava lá, a Agnes chegou. Então é uma casa de esperança. E sim, irmãos, às vezes nós nos vemos como esse salmista, que ora estava guiando o povo de Deus numa procissão para o templo, e ora ele estava falando: porque minha alma está abatida. Eu não estou conseguindo entender isso aqui. Ora eu estou aqui carregando todo mundo, com gritos, ele vai dizer no texto, com júbilos, e ora ele está falando: cara, Deus, a minha alma está abatida, o que está acontecendo? Ora eu estou aqui, ora eu estou ali. Irmãos, não é problema ter dias maus. As circunstâncias elas podem mudar. O que não pode mudar é a esperança que há em você. Você não muda, a esperança pode mudar. Essa semana eu lia Abacuque. E Abacuque a gente vai ver que ele faz algumas indagações ao Senhor. E ele fala: por que o ímpio prospera, enquanto nós aqui estamos vivendo dessa forma? Aí o capítulo 2 já inicia falando: Abacuque, te acalma, não tardará. Quando você pensar que está tardando, espera mais um pouco, não tardará. Abacuque então, no último capítulo, ele faz uma oração ao Senhor. E o final desse capítulo 3, verso 17, ele vai dizer: você pregou isso esses dias, você falou isso esses dias. Um homem de esperança, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor.
e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floreia, eu não estou vendo nenhuma perspectiva, eu não estou vendo nada na minha frente, eu acho que não há mais como, não tem isso mais, porque ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Eu tenho uma esperança, e essa esperança é o Senhor. E ainda que a circunstância diga não, eu permanecerei com os meus olhos fitos no Senhor. Aleluia, meus irmãos, porque passa, todas as coisas passam, mas há uma coisa que não passará: a palavra do Senhor não passará. Aleluia! Uns confiam em carros e nos seus cavaleiros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nossa confiança está em Ti. Porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu quero chamar você, meu irmão, que está com uma tristeza profunda, angustiado e não entende mais o que fazer. Você que acha que está entrando em depressão, vem aqui na frente, nós queremos orar por você hoje. Você que está recheado de sentimentos que não consegue entender a razão, da onde está vindo, ou com vergonha de assumir e admitir esses sentimentos, nós queremos orar por você. Aos ministros, me ajudem. Tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Nós queremos te louvar, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor continua
firme. O Senhor continua lá. O Senhor continua presente. Mesmo em meio às angústias e os dias que nós estamos vivendo são maus, são dias de profunda confusão nas nossas emoções. Então nós queremos reconhecer que mesmo quando nós estamos assim, o Senhor está lá. O Senhor nos acolhe, o Senhor se faz presente. E como o salmista também disse: ah, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos desistido. Se não fosse o Senhor, nós já estaríamos caídos. Não fosse o Senhor, nós já teríamos colocado tudo a perder. Porque é o Senhor, apesar de nós. E é nesse colo, é nesses braços que nós queremos repousar e descansar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Volte para o seu lugar, querido. Que o Senhor te abençoe. E que essa palavra seja o alimento de Deus para te restaurar, para te levantar, para te preencher nesse tempo. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. A gente quer, antes de encerrar, dar alguns avisos importantes para a nossa vida como igreja nos próximos dias. Eu queria, tão bom ouvir do Senhor, né? A Bíblia, louvado seja Deus, né, pela Bíblia. A Bíblia é um livro que nos surpreende sempre. Sempre, sempre, sempre. E é tão bom nós lermos as Escrituras com os nossos olhos abertos e sensíveis para perceber que os heróis estavam cheios de fragilidades, de problemas. Isso traz tanto consolo, conforto ao nosso coração, que faz a gente saber que ser humano não é pecado diante de Deus. Ser humano não é um problema para Deus. Ser humano não faz com que Deus nos olhe com reprovação. Então você pode sentir tristeza, você pode estar abatido, você pode sofrer nas suas emoções. Isso não faz com que Deus olhe para você e te descredencie para a relação com Ele. A Bíblia vai apontar o contrário. É que é nesses momentos que você está diante da experiência, de um passo diante da experiência de conhecer a presença de Deus de forma mais profunda. Amém? Então nós ouvimos tantas coisas preciosas aqui. E eu queria chamar essa atenção para um detalhe. É que Davi, que diz: porque estás abatido a minha alma, não aqui apenas, mas em várias coisas, em vários lugares, em várias histórias que a Bíblia registra,
Davi parecia que tinha depressão, né? Porque se for juntar todas as vezes que Davi declara algum tipo de sentimento de tristeza, ele teria um complexo absurdo. Então, Davi é o único homem da Bíblia que Deus mesmo diz que é um homem segundo o seu coração, por um lado, e ao mesmo tempo é esse homem depressivo do outro. Então, olha que contraste, que paradoxo, mas eu quero lembrar você, há explicações para isso. Porque Davi é o grande homem de Deus de um lado, que tem problemas de paternidade gravíssimos de outro. E a tristeza recorrente na identidade de Davi, inexplicável, ainda estava ligado a, mesmo sendo um grande homem de Deus, ter um histórico desafiante no que diz respeito à paternidade que ele havia recebido. Por isso você sente tristezas inexplicáveis. Por isso de Davi você copiou a depressão, mas não copiou ainda o coração segundo de Deus, que é o caminho mais natural, mais fácil. É mais fácil ser depressivo igual Davi do que ser homem segundo o coração de Deus igual ele. Mas tem um motivo, tem explicações. E Davi, por mais que era esse homem, ainda não tinha o que pelo Espírito o Senhor já deu à igreja nesse tempo. Você não precisa fazer desse salmo uma canção recorrente. A esperança para você se manifesta em se tornar um homem segundo o coração de Deus, mas em receber a adoção do Espírito no corpo de Cristo, que te batiza com paternidade, que é o que Davi não conseguia experimentar, mas você pode. Para que essa canção seja para nós um lamento que fique na nossa história e não que revele o nosso sentimento constante. Esperança não elimina a nossa humanidade, a nossa fragilidade, mas vai nos tornar maduros para aprender a lidar com esses sentimentos que nos assaltam. Você não precisa aceitar ser escravo disso. Você precisa reconhecer a sua humanidade, mas você não deve se tornar refém desses sentimentos inexplicáveis que assolam a sua alegria, a sua vida com o Senhor. Por que Davi sentia isso? Porque Davi tinha espaços não preenchidos na sua identidade, mesmo sendo um homem de Deus. Essa é a nossa história. Mas nós podemos aprender a lidar com isso. Nós podemos crescer nisso. Nós não precisamos ficar reféns do que aconteceu lá quando nossa identidade foi formada. Em Cristo, o Senhor disponibilizou para nós recursos espirituais que nos auxiliam a sair desse lugar de carência, de insegurança, de orfandade. Agora, a minha dica é: Davi teve dificuldade de lidar com isso, sendo um homem segundo o coração de Deus. Imagina, se você quiser lidar com isso, sem nem buscar ser alguém segundo o coração de Deus. Aí não tem terapia, não tem Bíblia, não tem nada que vai resolver isso que você tem dentro de você sobre os seus sentimentos. Porque eles não vão só te tentar, eles vão te governar, e ao te governar, eles vão definir a sua identidade a partir da queda. Então você precisa, primeiro, estar disposto a lutar com todas as suas forças, para ser, como Davi, alguém segundo o coração de Deus. Não é possível combater esses sentimentos se entregando a eles, sem estar com a sua vida no Senhor, sendo nutrida com a vida dele. Esse é o caminho de aperfeiçoamento que o Senhor propôs para nós.
e nós precisamos segui-lo. Amém, irmãos? Mas é bonito demais saber que é gente como a gente, frágil como a gente, limitado como a gente, que Deus escolheu para escrever sua história. Que vamos continuar tendo estas crises, mas conforme nos submetemos ao Senhor e aos recursos que Ele deixou ao corpo para aprendermos a lidar com isso, vamos amadurecer. E essas coisas, apesar de presentes, nos assustarão cada vez menos. Nós não precisamos temê-las. Elas são aí, quando maduros, apenas manifestações da nossa identidade. Amém?